O presente trabalho tem como principal foco analisar as penas proibidas no Brasil, vedadas pela Constituição Federal de 1988, e as penas permitidas no país de modo a aprofundar o conhecimento acadêmico quanto ao direito penal e ordenamento jurídico atual. Penas não permitidas pela Constituição Federal de 1988. Pena de morte, penas de caráter perpétuo, trabalhos forçados, banimento, penas cruéis. Pena de morte não está totalmente proibida no Brasil. Em caso de guerra declarada, é possível que haja a sua utilização. Ainda que seja por uma situação excepcional, é sim possível que ocorra. Apenas entre Estados soberanos é declarado guerra. Para que haja aplicação de pena de morte é necessário que o cenário envolva uma guerra externa e não meramente civil, pois em caso de guerra civil não é necessária a declaração de guerra para que o Estado possa intervir, conforme dispõe o artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 47. Não haverá penas. Linha A. De morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. O presidente apenas poderá declarar guerra no caso de agressão estrangeira. A declaração de guerra deve ser autorizada pelo Congresso Nacional ou por este referendada quando do intervalo das sessões legislativas. O que diz o artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal de 88 está relacionado diretamente à pena de morte. Artigo 84 diz: compete privativamente ao Presidente da República declarar guerra no caso de agressão estrangeira autorizado pelo Congresso Nacional, referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e nas mesmas condições decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional. A morte do condenado será por fuzilamento de acordo com o artigo 56 do Código Penal Militar. Antes de realizada a execução à sentença, é comunicada ao Presidente da República que pode vir a utilizar-se ou não da clementia príncipes, que é uma graça concedida ao condenado de modo a comutar a pena com base no artigo 84, inciso 22 da Constituição Federal. Em regra, somente após 7 dias dessa comunicação, a execução poderá ser realizada. Exemplos de crimes cuja pena pode ser a capital, descrita no Código Penal Militar. Artigo 355. Traição. Artigo 356. Favorecimento do inimigo. Artigo 364. Covardia qualificada. Artigo 365. Fuga em presença do inimigo. Artigo 387. Insubordinação. O Código Criminal do Império no Brasil teve previsão penal de morte. Porém, Dom Pedro II, na década de 1850, revogou em principal virtude da execução de Mota Coqueiro, um fazendeiro fluminense que foi morto e após a sua execução soube-se que ocorreu de forma injusta. A pena de morte está proibida no Brasil por estar inserida no rol de direitos e garantias individuais no artigo 5º da Constituição Federal de 88, considerada esta cláusula pétrea, conforme o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição Federal de 88, não poderá sofrer tentativas de alteração ou emenda, sendo imune a mudanças. Penas de caráter perpétuo. Segundo a Constituição Federal, estão definitivamente fora do sistema penal brasileiro as penas de caráter perpétuo, por entender que esse tipo de pena não traz efeitos positivos à sociedade e nem mesmo aos condenados, de modo que são totalmente negativos os reflexos, tais como a transformação dos condenados em pária social e a manutenção da ociosidade. O artigo 75 do Código Penal Brasileiro dispõe que as penas privativas da liberdade não podem superar 30 anos. Entende-se que deve haver recuperação do condenado para que retorne ao convívio social. Penas excessivamente elevadas geram revolta e desestímulo nos condenados. É importante que os condenados cumpram a condenação, no entanto, deve existir sempre a possibilidade de retornarem ao convívio social. Trabalho forçado. Caracteriza-se quando o condenado será obrigado a trabalhar, nem que seja por meio de violências, de socos e pontapés, não tendo alternativa, ou trabalha ou apanha, o que vem a ser desumano. É importante não confundir
a laborterapia disposta no artigo 39 do Código Penal com trabalho forçado. A laborterapia oferece ao condenado trabalho remunerado e benefícios oriundos da Previdência Social. O trabalho forçado não pode ser confundido com prestação de serviço à comunidade, ainda que ambos sejam exercidos de forma gratuita. Na prestação de serviços, não há privação de liberdade de locomoção, apenas restrição simples. A prestação de serviço à comunidade tem previsão constitucional e o objetivo é evitar que os condenados sejam segregados da sociedade, afastados de sua família e de suas atividades cotidianas. A prestação de serviço a comunidade está bem distante das características degradantes do trabalho forçado, haja vista que é opcional, podendo o condenado recusá-la e sofrer outra espécie de pena. Banimento. A pena de banimento é a extinção da possibilidade de um cidadão conviver entre os seus, em sua terra natal. Corresponde a, abre aspas, retirada forçada de um nacional de seu país em virtude da prática de determinado fato no território nacional. Fecha aspas. É importante observar a diferença entre banimento, extradição, deportação e expulsão, pois o banimento as medidas recaem sobre os nacionais e os demais sobre os estrangeiros. Dispõe o artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal de 88, que brasileiro naturalizado poderá ser extraditado, abre aspas, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes, drogas e afins, fecha aspas. Entretanto, sobre o brasileiro nato, cabem dois fortes argumentos para que o banimento não ocorra. A. Não se pode exigir que cidadãos nacionais convivam compulsoriamente com povos estranhos e de cultura diversas. B. Estados estrangeiros não devem aceitar delinquentes em suas terras, fato que colocaria em perigo os seus tutelados. Falamos um pouco sobre as penas não permitidas pela Constituição Federal de 88. Agora vamos para as penas permitidas. As penas permitidas são as privativas de liberdade, que seriam a reclusão, detenção, prisão simples, e as penas restritivas de direito e multa. De acordo com o artigo 32 do Código Penal, a privação de liberdade é uma forma de pena adotada pelo Código Penal que consiste na constrição do direito de ir e vir, recolhendo o condenado em estabelecimento prisional com a finalidade de futuramente reinseri-lo na sociedade, bem como prevenir a reincidência. A reclusão seria a pena aplicada em crimes graves. Detenção seria uma pena em crimes menores. Prisão simples é uma pena aplicada à contravenção penal. O Código Penal também prevê os regimes de cumprimento definidos como fechado, que seria um presídio de segurança máxima. Semiaberto é uma colônia agrícola, industrial ou equivalente, e aberto a casa de albergado ou similar. Penas restritivas de direito e multa. Penas restritivas de direito são também chamadas de penas restritivas de direito de penas, abre aspas, alternativas, pois são uma alternativa à prisão. Os condenados sofrerão limitações em alguns direitos de modo a cumprir a pena, porém não serão recolhidos ao cárceres, fecha aspas. O artigo 43 do Código Penal descreve as possibilidades de penas restritivas como prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitações de fim de semana, prestações de serviço à comunidade e interdição de direitos. O artigo 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos, quando preenchidos os requisitos, substituam as penas privativas de liberdade. Devem-se aplicar a substituição da pena se comprovada a presença dos requisitos necessários. Substitui-se as penas quando a. Não houver violência ou ameaça no cometimento do crime, pena aplicada não for maior do que 4 anos ou para crime culposo independente da pena. B. Réu não for reincidente em crime doloso. C. O réu não tiver maus antecedentes. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça na súmula 588 é de que no caso de condenação em crimes de âmbito de violência doméstica, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, não é possível a substituição por penas restritivas de direito. O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de quais os tipos de penas são vedados pela Constituição Federal de 1988 e as regras permitidas, assim como as espécies de penas que podem ser aplicadas de acordo com o nosso Código Penal.